Olá pessoal, vamos à terceira parte. Para quem está no YouTube, provavelmente é a segunda parte no caso, mas se você chegou a ver no Instagram, então senta aqui. Seria a terceira. Bem, é de noite, já são quase meia-noite, meia-noite e 10. E Teresa, em sua mansão, não é considerada a maior das mansões da localidade, mas mantém ainda o seu status herdado de sua família abastada. O fato é que Teresa ainda se pergunta se essa empreitada é algo realmente que vale a pena se fazer. Afinal, ela à noite, ela é uma pessoa noturna, sempre foi, mas nesses horários ela estava em ambientes sofisticados e, ao que ela se lembra, última vez em que ela esteve em um ambiente não considerado muito sofisticado, por assim dizer, foi um pequeno salão na parte dos subúrbios de Londres, mas que algumas celebridades estavam frequentando ali por causa de algumas personalidades interessantes. Praticamente era a nata que vivia em Paris. Alguns chegaram a dizer que Hemingway, o escritor, estava no local, mas descobriu-se que era uma falácia. Na verdade, foi um rapaz que conseguiu uma assinatura dele, conversou com ele num café em Paris por não mais que 10 minutos, mas foi o suficiente para que muitos da nata pudessem descer as vielas e sentir um pouco do cheiro do chão e das pessoas menos abastadas. Teresa traz de boas lembranças daquele momento, mas pretende não revivê-lo. Mas nesse momento, ela precisa agora resolver internamente isso com ela. Esse encontro realmente trará a Teresa as explicações das lacunas que ela precisa, ou será só mais uma noite perdida? Se bem que de noites perdidas ela não se queixa. Ela tem se queixado ultimamente dos dias perdidos, com enxaquecas e evitando o sol. Enquanto ela pensa isso, olhando por um dos vitrais da janela do seu grande salão, ela observa que alguns criados em suas casas mais afastadas, ainda na propriedade, começam a apagar as suas luzes, seus lampiões. Ela sabe que nesse momento eles respeitam a independência dela, que era uma mulher que sabia dirigir, tinha a sua autonomia, e no momento em que ela saísse eles não sentiriam nada de estranho, não seria nada a se preocupar. Ela só aguarda, olhando a lua e lamentando perder esse breve momento natural para mais um banho de lua, mas é que ela estará agora diante de um cais fétido, esperando uma manifestação de Deus sabe lá o que. Na parte externa da mansão, Boyd, ainda absorvido, absorto pelos seus momentos de dúvida e medo, começa a recordar das mensagens que uma cartomante, no caso não uma cartomante, mas uma médium muito respeitada, que estava visitando algumas mesas locais como orientadora e já uma senhora de idade, trazia algumas novidades, um frescor para o pessoal, porque aparentemente ela tinha sido aluna de Madame Blavatsky, que era foi uma grande médica, escreveu alguns livros também muito interessantes sobre essa questão da espiritualidade e da cosmologia. E
ele tomou a sério a revelação que essa médium passou para ele de que ele seria um descendente ah, da família da Teresa. E isso foi um dos que facilitou, vamos dizer assim, impulsionou, Boyd a se aproximar de Teresa. E se fosse somente um contato de trabalho, provavelmente ele não se aventuraria a fazer esse tipo de contato mais íntimo, no sentido de tentar compartilhar ideias espirituais e chegar ao ponto de fazer o convite e acreditar que ela aceitaria tais convites. Mas como ele já tinha isso na mente dele, de que ele tinha algo em comum, ainda que espiritual, ele tomou essa coragem, e talvez para aquelas coragens que nos levam a caminhos antes não pensado, só a coragem ou a falta do juízo o levou a fazer esse convite e estranhamente ela aceitou, ela sentiu uma conexão natural, mas para Boyd isso foi como se um sinal daquela revelação que ele tinha. Ele no momento oportuno, revelar quem ele seria da reencarnação de qual parente ele seria a reencarnação de qual parente da Teresa. Já Célia, ela ficou de esperar numa viela, iluminada, claro, por ela saber que nunca é de bom tom uma mulher sozinha, em plena meia-noite, esperando uma viela. Ela não vai esperar horas ali, claro. Ela calculará o momento certo e irá até lá. Ela pega algumas anotações e escreve as suas outras ações no diário. E no rodapé deixa um pouco da sua expectativa de, quem sabe, todo esse dossiê sirva como um atrativo para algumas faculdades e talvez uma proposta da tão sonhada bolsa de estudos. Nesse momento, Bennett, já a alguns quilômetros dali, está em sua guarita, olhando exatamente para o local onde ele parece ter visto aquela figura colossal. E alguns pensamentos dúbios vieram à sua mente. Ele pensa que talvez seria melhor ele não ver mais nada, por causa da sensação estranha que ele sentiu no momento em que aquele ser apareceu. Não houve nenhum alarde, ninguém viu, somente ele. Ele novamente vai se perguntar se isso é da cabeça dele, mas ele olha o relógio, ele segura e fala para si mesmo: não, eu sei o que vi e ninguém pode me tirar isso. Seu Boyd considera-se talvez uma espécie de avatar, assim como os lunáticos do manicômio onde ele trabalha, e a Célia também presta alguns serviços esporádicos. Eles talvez creia que ele, ao contrário daqueles lunáticos, ele não sucumbiu, a mente dele, o espírito dele é tão forte, que ele talvez seja o avatar ideal para compreender essa nova era de seres que vêm do fundo do mar. Boyd é assustado por uma buzina. Fam, fam. Teresa, Sargent. Ele quase dá um salto porque o carro o iluminou, revelando a silhueta dele quase que em plena luz de um dia de verão. Ele já sabe que ele precisa abrir o portão, né? Então ele tem uma chave, uma cópia, previamente antecipada por Teresa. Ele abre e faz aceno com o cap. Teresa para o carro, um Ford T. Vamos dar uma olhada aqui, ela para esse Ford T do lado dele, sinalizando que ele poderia sentar no lado do carona. Mas geralmente o Sr. Boyd vai para o banco de trás, tira o cap e, ainda numa cerimônia quase que de iniciante, como se fosse um encontro pela primeira vez, dá boa noite. Teresa diz: querido, não precisa desses cuidados. Nós já passamos boas e poucas, não é verdade, meu amigo? Sim, senhora, é verdade, responde Sr. Boyd, ainda
olhando para baixo, evitando o contato. Era algo sempre natural dele, de agir, mas parecia muito mais recluso e não dado à conversa. Ela engata as marchas e vai seguindo devagar, ainda olhando para os lados como se algum carro viesse a surgir do nada. É claro que não. Naquele horário e naquela época, poucos teriam um carro desse, apesar de os rumores de que o Ford T estava sendo produzido em grande escala e automaticamente barateando o seu preço. Ela pergunta onde é que é a rua mesmo, meu amigo, para pegarmos a senhorita Célia. Ele, sim, é só seguir reto. Eu creio que quase no final a gente vira à direita e a gente já encontre ela em um dos postos de iluminação, provavelmente ao lado de uma cabine telefônica. Sim, uma cabine telefônica. Um dia ainda entrarei numa dessa. Mas por enquanto eu prefiro usar o meu telefone. Né, Sherry? Sim, claro, senhora, claro. A senhora precisa de um telefone próprio. Nós precisamos só para ligar para os nossos entes queridos. No momento em que Boyd fala entes queridos, Teresa entende de uma forma diferente isso. Porque automaticamente traz a memória dela do falecido pai. Teresa perdeu a mãe ainda muito cedo, ainda tinha 2 ou 3 anos. A tuberculose levara e ela era a única filha. Ela aprendeu a ser independente assim porque o pai dava uma liberdade imensa para ela, para que ela pudesse se desenvolver, como se fosse instintivamente sabendo que ela precisaria se virar. Mas Teresa não havia se preocupado tanto com relação aos negócios. Quando o Sr. Boyd falou sobre ligar para entes queridos, ela caiu em si naquele momento e viu que ela talvez fosse a pessoa mais pobre circulando aquelas ruas, porque ela, apesar de ter um telefone próprio, ela não tem um ente querido a quem possa ligar. Pensativa ainda, debaixo daquela luz forte do poste instalado recentemente na rua, na viela do cortiço, onde Célia alugara um quarto muito humilde, ela carrega algumas anotações, mas não em papel grande, um papel suficiente para colocar num bolso qualquer. Ela fica pensando que talvez a vida dela deveria seguir rumos mais alegres e não muito de estudos, porque ao ter um contato mais próximo de Teresa, viu que, independente de riquezas e de benefícios que o dinheiro dá, o espírito de liberdade que Teresa transborda no meio fez Célia pensar talvez até que, de uma certa forma, ela invejasse. Célia sabia muito bem, como uma mulher de pé no chão, de que ela tinha suas qualidades e não eram poucas. A perseverança, a conquista pelos seus próprios feitos. Nessa época, na década de 1920, era fácil ouvir muitos dizerem que homens magnatas foram homens que se fizeram a si mesmos. Mas Célia se dá também ao luxo de dizer que ela é uma mulher que se faz a si mesma também. O pensamento dela é quebrado pelo fonfon do Ford T preto. No momento ela dá um passo para trás com aquela segurança instintiva, natural, de quem sempre precisou estar alerta. E Teresa aparece acenando. Venha, querida, é aqui estamos nós. Entre. Célia deseja boa noite, abre a porta e entra. E senta do lado, olhando para Teresa e cumprimenta também o Sr. Boyd. Aqui estamos, nós três. Uma grande missão, disse Teresa. Cigarro? Estranhamente, o Sr. Boyd instintivamente levanta a mão para pegar. Teresa, desses meses, nunca viu o Sr. Boyd se aproximar de nada parecido. Ela não estranhou necessariamente porque imaginou que fosse uma conduta mais profissional. Mas ela entendeu também que a situação era complicada. Ela tentou passar o cigarro dela com um encaixe específico e o Sr. Boyd pegou o cigarro pela ponta e fumou e tragou. Ela oferece para Célia. Célia faz sinal de que não. Ela acende, olha para frente e depois de uma bela tragada e
esticando o braço para fora, soltando um pouco das cinzas. Assopra o cigarro e diz, então, aí vamos nós. E segue a estrada, seguindo até o endereço dado pelo Sr. Bennet. Pensando ainda nos momentos que vão anteceder esse encontro, Bennet chegou a pensar que talvez deveria comprar alguma coisa para comer, porque ele, experiente como é, ele sabe que essa questão de passar a noite sempre é necessário fazer um jejum na madrugada. Vou levantar um pouquinho aqui enquanto falo. Ele precisa agora pensar que ele não é mais somente um vigia que está na madrugada olhando para o nada e pensando para que nenhum maluco tentasse assaltar alguém ou surpreender alguma coisa. Ele agora tem que proteger 3 pessoas. Isso vem na mente dele, que querendo ou não, essa é uma das funções dele, não é verdade? Ele precisava garantir a segurança. Na verdade, ele pensou nisso. Quando ele estava em casa, ele não costuma andar armado, mas não sabe o que poderia acontecer, então ele precisa se precaver. Ele não gosta de usar muito armas, mesmo que a função dele é mais como vigia. E como guarda do sanatório, ele não sabia que não precisaria atirar em nenhum paciente. Menos ainda em algum parente. Afinal, era um lugar onde menos se visitava. Então ele via que não teria esse problema com esse pessoal. Bem, ali estava aquele grupo prestes a chegar. Ele olhou a sua cabine e viu que talvez não daria espaço para aquele grupo. Mas o que ele poderia fazer, na verdade? Só poderia aguardar a chegada. Enquanto ele olhava o seu segundo relógio, porque o primeiro ele ainda estava aguardando, que era o relógio que marcou aquele momento estranho e insólito, novamente uma buzina. Ele instintivamente põe a mão no coldre onde está o seu 38. Mas ele dá uma parada e rapidamente se recompõe. O carro vem se aproximando e, quando ele passa diante de uma luz de um poste próximo, revela os 3 ocupantes. Margaret tenta fazer um aceno e ele faz um outro aceno sinalizando que ela tem que ser menos ativa. É madrugada e é preciso manter o silêncio. O silêncio que a noite exige. Bem, sabendo de ver Célia e o seu Boyd descendo, Teresa demora-se um pouco para pegar a bolsa dela e algumas coisas e desligar o carro, além de estacionar, não muito certamente na vaga, porque ela era um grande pátio, já salpicado um pouco pelo sereno. Mon Dieu, aqui está frio. Eu sabia que deveria ter trago alguma coisa. O Bennet, o guarda, tenta mostrar que poderia dar um do seu casaco, mas ele sente que ela não vai querer usá-lo e poderia criar uma situação estranha. Não se preocupe, senhora. Eu creio que próximo da cabine nós temos como nos aquecer. Célia, nós 3 vamos estar dentro de uma cabine? Bem, poderemos ficar aqui fora, mas já está começando a sair aquela pequena garoa que vem do mar. E, pelo que estou olhando aqui, nós ainda temos 1h30 ainda para as 3. Bem, se esfriar mais um pouco, eu prefiro entrar. Eu poderia entrar e ver se eu posso ajeitar para que as madames pudessem, de repente, assentar em alguma coisa? Meu jovem, lá tem 2 cadeiras e um banco que você pode ficar. Eu ficarei em pé. Eu preciso que vocês estejam exatamente no local onde estava. Eu tenho para mim que, se vocês não estiverem lá, vocês não vão conseguir ter a visão que eu tive. Eu sei que pode parecer estranho, disse o guarda Bennet,
mas eu preciso que você esteja exatamente no mesmo local. Eu não sei por que isso, mas naquele dia, quando aquele fenômeno aconteceu e eu saí da cabine, imediatamente tudo aquilo havia sumido. Toda aquela atmosfera desapareceu. E eu creio que precisamos estar dentro dessa cabine para que, uma vez acontecendo esse fenômeno, todos nós possamos comprovar. Os três se olham. Teresa talvez seja a única que está fumando um pouco mais intensamente. Ela dá uma tragada e a fumaça cobre um pouco a sua visão de onde ela estava direcionada, que era a cabine. Mon Dieu, disse Teresa. Sacré, aonde eu fui me meter? Até o próximo episódio.